Eu sou o Rafael Romano e fiquei aqui com a missão de apresentar e falar sobre a vida de Cornelius Van Til. Eu confesso que quando o Fábio me convidou para participar desse dia, tinha uma lista de pessoas lá, eu não conhecia nem metade. Aí eu vi esse nome, Cornelius Van Til, vou nele. E confesso que não é um trabalho fácil, né? Eu, como engenheiro, falar de filósofos, pensadores, apologética, olha, não é para mim foi uma tarefa bem desafiadora. Mas vamos lá, espero conseguir apresentar aqui para vocês quem foi esse grande pensador e teólogo e apologético. Bom, Cornelius Van Til, até pelo nome, é holandês. Ele nasceu em 1895, numa cidade aqui pequena da Holanda, aproximadamente 12 mil habitantes. Até como o Bonhoeffer que apresentou, ele é o sexto de 8 filhos. Então, uma família ali que cresceu na fazenda, né, uma família de fazendeiros, né? Então cresceu no campo, numa cidade pequena, uma família humilde. E essa família, aos 10 anos, decidiu mudar-se para os Estados Unidos, para a região de Indiana, onde ele cresceu. E a família dele é uma família que vem da Igreja Reformada holandesa. Então ele cresceu tendo uma educação religiosa muito forte dentro de casa. Os pais deles oravam 3 vezes ao dia com os filhos durante as refeições, né? Então ele foi criado nesse ambiente e ele até pensou em ser fazendeiro naquela época. Bom, falando um pouco aí da vida pessoal dele, e aqui trazendo citações, acho que uma melhor forma da gente poder conhecer as pessoas é através do que eles falam, né? Não só das suas atitudes, mas também daquilo que eles dizem. E Cornelius, ele disse, né, o lar deve ser o primeiro campo de aplicação da nossa fé. Bonhoeffer foi casado por mais de 50 anos. Van Til, o Van Til, confundindo aqui, o Van Til foi casado, né, por mais de 50 anos. Eles tiveram um único filho. E a gente vai ver que ele tem uma vida acadêmica muito extensa. E quem conhecia ele, principalmente os seus alunos, diziam que ele era o mesmo homem em casa e na sala de aula. Um homem centrado em Cristo. Na vida profissional, e aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, Bonhoeffer, assim, como ele veio de uma família de camponeses, vamos dizer, de fazendeiros, ele foi o primeiro da sua geração a ter uma educação superior, né? Então, quando ele mudou para os Estados Unidos, eles frequentavam a Igreja Reformada, e lá ele teve contato com pensadores. E aos 19 anos ele decidiu iniciar sua trajetória numa escola preparatória, né? E ele seguia uma escola preparatória que tinha como bases o calvinismo. A partir dessa escola preparatória, ele decide estudar, né, bacharelado em Calvin College, onde ele se forma em 1921. Depois ele já emenda um mestrado pela Princeton. Ele migra para Princeton. Princeton, para quem não conhece, é uma das faculdades mais renomadas dos Estados Unidos até hoje, né? Então é comparável aí a Harvard, é comparável a Yale. Então uma faculdade extremamente respeitada e que naquela época tinha uma formação muito forte dessa teologia reformada. Então ele vai para Princeton para fazer o seu mestrado
e ele obtém o seu mestrado em 1921. O seu mestrado era sobre teologia sistemática, então, um campo, né, que ele até fez, divulgou livro sobre esse assunto. E depois ele já segue para um doutorado, e nesse doutorado ele se especializou principalmente em metafísica. O que é metafísica? Metafísica é estudo sobre a existência de Deus, a alma e a vida após a morte. Então ele se especializou nessas questões da defesa e que vão ajudá-lo muito na questão da defesa da fé. Bom, você vê que ele, em poucos anos, ele fez uma carreira acadêmica astronômica. Invejável. Então, Van Til não era qualquer pessoa. Com certeza, uma pessoa muito à frente das pessoas daquela época. Né? Bom, depois ele se forma, faz o doutorado, ele foi ordenado como pastor na Igreja Reformada. Então ele volta para as origens dele, né, para ser pastor e trabalhar no seu ministério. E logo em 1928, ele é convidado em Princeton para ensinar sobre apologética. Apologética, para quem não sabe, é a defesa da fé. Só que ele não ficou muito tempo em Princeton. E aqui a gente precisa entender um pouco o contexto, o que estava acontecendo naquela época e por que ele tomou a decisão de sair logo em Princeton. Naquela época, o mundo passava por um liberalismo teológico. O que é isso? É uma corrente de pensamento no cristianismo que enfatiza a importância da razão e da experiência individual na interpretação da fé, em contraste com abordagens mais tradicionais que se baseiam fortemente na autoridade da Bíblia ou da tradição. Então, Princeton acabou sendo meio que dominada por esse pensamento liberalista teológico. Então, Van Til, não concordando com essa visão, sendo mais conservador, e a gente vai entender muito isso da forma como ele se expressa e do pensamento que ele criou, da forma, da abordagem que ele desenvolveu. Então, ele toma a decisão de sair de Princeton e vai para esse seminário teológico de Westminster, na Pensilvânia. Esse seminário, basicamente, ele foi fundado por teólogos que estavam em Princeton e não concordavam com essa visão liberalista e fundaram esse seminário que existe até hoje. Então, lá em 1929, em 1972, onde ele passou a maior parte da sua vida, ele ficou praticamente 43 anos ensinando sobre apologética nesse seminário. Tá? Também a gente tem que entender que nesse contexto histórico, Van Til, havia um crescimento muito grande do evolucionismo versus o criacionismo. Então, dentro também desse liberalismo, começou-se a apresentar-se muitas ideias e muitas pessoas concordarem com a questão do evolucionismo. E, além do que, Van Til testemunhou aí os efeitos das duas guerras durante todo esse período. Então, ele pôde ver, dentro da perspectiva dele calvinista, a depravação total do homem diante aí do que aconteceu. Então, foram 43 anos dedicados ao ensino. E no final, assim, vamos dizer assim, quando ele vai para Westminster, também ele é transferido e ele vai para uma igreja ortodoxa.
Então, meio que dentro dessa linha presbiteriana tinha os liberais e começou a criar também essa vertente ortodoxa. Ok? Bom, seguindo. Bom, nesse período que ele estava no seminário de Westminster, é onde ele começa suas grandes publicações, as suas principais obras. Então, a primeira obra aqui, em 1948, Porque Creio em Deus, né, uma das principais. Em 1949, a Introdução à Teologia Sistemática, né, então muito alinhado ali com o que ele veio desenvolvendo dentro do mestrado. Em 1955, acho que a grande obra dele, A Defesa da Fé, né, e justamente nesse momento onde cada vez mais crescia esse liberalismo dentro da igreja. E aqui outra que se destaca, uma apologética cristã, 1956. Isso aqui, claro, não é uma lista exaustiva das obras de Van Til. Van Til escreveu muito mais do que isso, tem contribuições realmente notáveis. Ele foi muito original e influente na sua época, influenciou gerações de teólogos e apologetas dessa época. Mas aqui são as suas principais obras e que são as mais discutidas e utilizadas aí para entender quem é Van Til, conhecer sobre os seus pensamentos. Pode falar? Não sei. Ok? Bom, além de... E aqui tem uma frase, achei... Ser apologeta não é ser arrogante, mas submisso à palavra diante dos homens e diante de Deus. Então, apesar de Van Til ter todo esse reconhecimento, ele não era algo que ele buscava. Pessoa humilde, nas biografias, quem tinha contato, estava próximo de Van Til, via que era um homem simples, humilde, temente ao Senhor, mas ele hoje é lembrado como uma das figuras mais influentes da teologia reformada no século XX. Também era um homem de oração. E ele diz, apologética não começa com argumentos, mas com os joelhos dobrados diante do Deus triuno. Dizem que Van Til costumava orar de joelhos e lia sua Bíblia em pé em sinal de reverência. Tão grande o temor de Van Til, apesar de todo o seu conhecimento intelectual, sua capacidade de pensar, de desenvolver aí pensamentos, ele, mesmo assim, né, um homem humilde de oração, mas que cria que a palavra de Deus é o começo de tudo. Tinha um amor extremo pela verdade. A tarefa do apologeta cristão é alertar o homem caído do perigo em que se encontra. Ele deve falar com seriedade, compaixão e urgência. Van Til acreditava que a verdade bíblica era o único caminho real para a salvação, o consolo e também a vida plena. Por isso, confrontar ideias erradas não era a falta de amor para ele. Era exatamente uma forma de amor fiel. Ele dizia que não combater o erro seria deixar o outro se afundar na escuridão. Apesar da firmeza teológica, Van Til era extremamente humilde em suas interações pessoais. Então, imagine você poder conversar com uma pessoa que é um pensador, que é uma pessoa tão intelectual, que, né, tem uma vida acadêmica aqui extraordinária. Né, ele precisa, e ele como apologeta, né, ele
ele defende a fé dele, mas defender de uma forma humilde, com mansidão, e não para se vangloriar ou para dizer ganhei essa disputa. O interesse de Van Til não era ganhar a disputa, não era ter um ganho intelectual. O interesse dele era ganhar almas, era pregar o evangelho. No ministério pastoral, né, ele diz aqui, apologética não é uma arena de vaidade intelectual. Que é o que a gente às vezes mais vê, né? Quem começa numa discussão de defesa de fé e já começa às vezes, esse argumento é fraco, já começa a se achar superior por conseguir argumentar ou às vezes confrontar aquela pessoa das suas ideias. Mas Van Til não pensava assim. A apologética não é uma arena de vaidade intelectual, mas um ministério diante de Deus e dos homens perdidos. Van Til via a apologética como uma extensão do seu pastoreio. Ele não queria apenas convencer, mas, como eu falei, ganhar corações. Ver corações transformados. Por isso ele dizia que em toda apologética precisa ser feita com o espírito de oração e temor a Deus. Então, como eu falei, é muito fácil a gente, às vezes, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais entendimento a gente adquire, mais fácil a gente é cair nessas armadilhas da vaidade, do orgulho. E aqui Van Til é uma pessoa que parece que não caiu nessa armadilha. Talvez por isso ele é reconhecido tão grandemente. A ideia aqui não é, claro, fazer de Van Til alguém que não tenha falhas, que não tenha erros, né? Mas, e também eu não estou aqui longe de defender tudo que Van Til pensa, né? Porque existem outras formas de pensamento, outras formas de abordagem. A aula aqui não é o objetivo confrontar abordagens de apologéticas, né? De como defender a fé, o evidencialismo é melhor, ou o modelo clássico é melhor, ou o modelo que Van Til criou, que é o pressuposicional, é o melhor. Mas aqui é falar realmente da vida dele, quem foi Van Til e como ele via toda essa questão, né, da apologética, essa questão apologética. Legado. Bom, a gente está falando aqui sobre legados. Então, qual foi o grande legado de Van Til? Então, trazendo mais uma frase dele aqui, toda a glória é de Deus. Se alguma coisa em minha vida serviu à causa de Cristo, por pura graça. Ele faleceu, como já está aqui no slide, em 1987. E a gente, através desses slides e até de próximos que eu vou trazer sobre os pensamentos de Van Til, é inegável como Deus usou ele de uma forma singular na vida acadêmica e no desenvolvimento de um sistema de pensamento. Talvez aqui Van Til não foi um missionário lá que foi nos lugares mais longes, mas as batalhas dele foram em ambientes intelectuais, em ambientes acadêmicos, né? Nos seminários. E ele ficou mais conhecido durante a vida dele foi sobre a criação e desenvolvimento dessa apologética pressuposicional. E isso acabou. E quantos alunos, né, nesses 43 anos não passaram ali no seminário de Westminster e foram influenciados, né,
com certeza, talvez outros pensadores, pessoas que estão sendo ditas aqui, podem ter passado ali por esse seminário, né, e sido influenciados por Van Til. Essa apologética pressuposicional, né, que eu vou falar um pouco desses pensamentos, né, alguns princípios, pensamentos básicos que Van Til foi muito original na época dele em apresentar, em confrontar talvez outros métodos que precediam ele, né, como o clássico e o de evidencialismo. Então, uma das coisas assim, principais que Van Til apresentou dentro dessa apologética pressuposicional é de que não há ponto de neutralidade. O homem é ou por Deus ou contra Deus. Não existe um campo neutro. Então imagine você conversando com uma pessoa que não é cristã, que não crê, que é um descrente. Não existe um campo neutro nessa conversa. Né? A humanidade não é neutra. E se a gente pegar Mateus 12:30, diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, Van Til, às vezes outros pensadores clássicos, evidencialistas, eles tentavam entender que existia um campo neutro de razão, onde eu poderia abrir mão das minhas crenças para, de uma forma lógica, conseguir alcançar aquela pessoa, transformar aquela pessoa. Então, como se não existisse Deus. Se a gente pegar o clássico, ele, através de uma lógica, ele tenta provar que existe Deus primeiro. E depois ele apresenta a Bíblia. Mas para Van Til ele entendia que não fazia sentido. Não era possível explicar o mundo, a realidade, a verdade, abrindo mão, criando esse território neutro. E ele entendia que o campo neutro é realmente muito perigoso, porque a gente acabava deixando de lado as nossas crenças, a verdade absoluta. Lembra até o doutorado dele lá, Deus, o absoluto. Você deixa o absoluto. Pode? Isso que você comentou, a primeira vez que eu tive que contar, eu criei uma imagem na minha cabeça, assim. Eu confesso que a primeira vez que eu não conheci, então para mim assim, é como se a vida fosse um tabuleiro, e nem todas as peças estavam no tabuleiro. Ou seja, tinham peças que não pertenciam ao jogo. Né? E quando eu vinha conhecê-lo, mudou muito a minha leitura, do tipo assim, olha, todas as peças estão no tabuleiro. E existe um jogo acontecendo. E existe um que se opõe ao Senhor, aquelas pessoas que se opõem, e aquelas pessoas que estão a favor do Senhor. Então, isso é muito legal, porque assim, tirou de mim, pelo menos, toda e qualquer possibilidade de, assim, isso não é comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Eu posso ficar numa situação aqui que não sou nem a favor, nem contra. Né? E eu acho que esse cara, ele mexeu no negócio. É o seguinte, ó, você faz parte do tabuleiro, quer você goste, ou quer você não goste, quer você creia, quer você não creia, né? E neste momento, você é uma peça em movimento. Então você pode ter movimentos que podem estar a favor da causa, e infelizmente você pode, às vezes, ter movimentos que são contrários à causa. Né? Assim, estou me alongando muito, mas assim, mexeu comigo porque ele me tornou mais ativo. E eu vejo assim, Neme, para quem vai olhar para ele, fala assim, cara, sai do muro. Né? Para Van Til, finalizou, não tem muro.
Não tem cor. Você está de um lado, você está do outro. Né? E tudo isso para dizer o texto que você comentou, né? Quando você diz, olha, você não está juntando, meu filho, você está espalhando. Não, mas peraí, eu posso não juntar, mas posso não espalhar. Não pode. Não pode. Muito legal. Mas, E tem tudo a ver com o que eu falei anterior, que do não falar é falar. é tudo a ver, tudo a ver. É muito mais. Tudo a ver. Isso mesmo. Não sei se, claro, não acredito que seja ele que criou, não pesquisei isso, mas os seus exemplos, o exemplo preferido que ele gostava de usar, Van Til, que era: os incrédulos veem o seu mundo através de um óculos cor-de-rosa. Assim, todos veem através de uma lente. Não existe alguém que está vendo sem lentes. Existe uma lente. Né? Não pode haver neutralidade. Pois tudo em nossa consciência resulta de algum tipo de pressuposição. Então, se a pessoa não crê que Deus existe, tem uma pressuposição por trás disso. Né? Então, os apologistas deveriam pedir aos seus amigos incrédulos para tirar esses óculos e ver as coisas como elas são no mundo de Deus. Mas aqui, eu vou falar um pouco mais à frente, mas já dando... Mas não é um Deus, é uma questão teísta. Existe um Deus criador, mas sim de um Deus triuno, da Trindade. Olhar todas as peças. E sem essas peças, não faz sentido. Então, para ele, a principal questão era colocar o incrédulo numa posição de que existe um Deus triuno. E a partir daí, todas as coisas fazem sentido. Sem o Deus triuno, não faz sentido. E assim você apresenta o evangelho àquela pessoa. Outro pensamento. O homem é um ser interpretador, mas somente a Escritura dá a interpretação correta da realidade. Van Til crê piamente que a Bíblia é a autoridade. A apologética que ele criou, pressuposicional, existe que se reconheça que todas as ideias e argumentos partem de um arranjo básico, uma estrutura que faça sentido. E essa estrutura, quando não está em conformidade com a verdade bíblica, está sujeita a contestação. Então ele enxerga na pressuposição da pessoa falhas. E a partir daí ele fala assim, você tem que pressupor que existe um Deus triuno. E a partir dali provar a existência de Deus. Não é um assunto tão simples assim, não é uma coisa... Pode falar. Nisso tudo, eu tem a nossa limitação. Da mesma forma que tem lente, tem as nossas limitações. Quando você pega lá Colossenses, que fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, isso demonstra a nossa limitação. A gente não tem capacidade intrínseca de nossas ferramentas de enxergar realmente Deus Pai. Então a gente consegue enxergar só Jesus. Então nessa coisa toda você tem esse ingrediente a mais das nossas limitações. Sim, claro, por isso que ele crê piamente na Escritura como a revelação. Então, para ele, não está em jogo provar a existência de Deus, não está em jogo provar a revelação. A revelação, ela é o que é, não precisa ser provada. Pode falar. Eu acho assim que
essa visão, se confrontando com a realidade do pós-modernismo, relativismo e todas as coisas, isso, muitas vezes a gente está confortável em questionar, né, na verdade. Então, a gente convive com muita gente, se você fala da Umbanda e tomar ayahuasca, todo mundo considera normal. Agora, você falar que Deus se encarregou, que ele leva a responsabilidade, eles ficam até quietos. Mas você sabe os balãozinhos que sobem nas cabeças. Sim, você sabe. Por quê? Porque essa questão do viés é muito forte. Muito forte. Então, eu acho que essa consciência da gente como cristão, de fato, nós temos uma parada bonita. A escritura, a nossa experiência. Hoje de manhã eu estava meditando também, a questão da realidade, da essência de Deus. Não tem como você não concluir olhando a natureza, tudo que acontece nesse universo, e que existe uma. É isso que é isso aí. Você está contra. Essa é a antítese dele, né? A antítese, né? E aqui outro pensamento, né, que permeou toda essa questão da abordagem dele, apologética. A razão pelo qual o incrédulo rejeita a fé não é por falta de evidência, mas por uma pressuposição pecaminosa contra Deus. Então, Van Til crê que o homem, né, então imagine, estava tendo aquelas criações evolucionistas, de que o homem foi criado em bilhões de anos, o homem foi lutando, se adaptando, e uma lei do mais forte, né, não sei, foi chegando à questão da evolução. Isso cria uma falta de dependência do homem de Deus. E Van Til não cria nisso. Então, para ele, o homem não tem essa autonomia, não tem como o homem existir fora desse ambiente de criação de Deus. Né? E aqui a gente pode olhar para Romanos 2,15, pois mostram que as exigências das leis estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, as leis vinham gravadas no coração. Isso é muito de Calvin, do calvinismo, né? E que a semente que é plantada, é colocada uma semente religiosa, né? Que todos nascem com essa semente e assim por diante. Em Romanos 1, 18 a 20, a gente pode ver, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, para Van Til, esse era o terreno comum que você conseguiria falar com um não crente. Porque todos, de alguma maneira, nasceram e não tem como eles estarem fora dessa criação de Deus. Então, de alguma maneira, foi imputado neles essa semente. Então, ele cria que você tem que buscar lá internamente essa visão de Deus. E a partir dessa visão do Deus da Bíblia, da Escritura, a pessoa ser transformada. Não quer dizer que Van Til não era uma pessoa que cria em evidências. Tá? Mas ele não acreditava que as evidências eram o ponto de partida para uma conversa com um não crente. Né? Só um minutinho, passei aqui, só voltando, mais um pouco. Comentário sobre esse último ponto que você está dando, é interessante que na aplicação dele, ele não foi o único a tocar nesse ponto. Né? O Chesterton tem um livro, praticamente a primeira metade é um pouco sobre isso, sobre essa briga entre uma idolatria da razão, como se as evidências racionais conseguissem provar tudo,
que fosse a maior verdade do mundo. O Lewis falou sobre isso, Sim, isso eu disse. E a questão da palavra de Deus fosse só uma questão de fé. Então, você não pudesse apresentar a palavra de Deus como uma evidência. O problema é que ele, o Chester, falando sobre isso, especificamente o que eu estava vendo aqui, ele estudou muito sobre epistemologia. Então, ele não está falando isso também como alguém que é simplesmente alguém que leu a Bíblia e foi pregando uma igreja sem informação. Ele estudou a fundo assim, a filosofia do conhecimento. Sim. Então, ele também, sobre o ponto de vista racional, estritamente racional, ele sabe do que ele está falando. Sim. E não é só da geração dele, que também se chegou à conclusão de que nem tudo que a razão fala ela pode apresentar evidências. Sim. Em algum ponto existe uma É uma pressuposição, isso. Em algum ponto o cientista está falando do que ele não tem. Existe uma fé dentro da razão. Existe uma fé dentro da razão. E isso é desde 300 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. E assim, até algumas vezes algumas pessoas confundiam o Van Til até como um fideísta, né? Que seria uma abordagem de que é por fé que você tem que acreditar e não dá para explicar e tudo certo. Assim, aquelas pessoas que é como se fosse um salto de fé, pessoas que creem que uma abordagem apologética é um salto de fé, né? Então, porque às vezes evidências, ele talvez não desse tão importância às evidências, mas é que para ele o mais importante e o ponto de partida era que, através de uma pressuposição de que Deus existe, e ele é triuno, e ele foi revelado na Bíblia, né? A nossa razão, o nosso pensamento enxerga nessa lente para entender a sua existência e o plano de Deus, né? Cristo e se apresentado Cristo. Isso. Racional, sim. Bom, estou finalizando aqui. O método cristão de apologética é uma aplicação da teologia cristã. Então, como a gente estava comentando aqui, né? O nome da metodologia dele era transcendental, né? Onde tinha esse ponto de partida da trindade, né? Onde o apologeta deve levar o não cristão a se colocar numa posição cristã, e não ao contrário, a gente se pôr numa posição não cristã. Para que ele perceba que os fatos e leis afirmados por ele só podem fazer sentido com pressupostos cristãos. A originalidade de Van Til consiste nisso. Ele procurou desenvolver essa apologética centrada em Deus, sem transigir, mas sem cortar a comunicação com os incrédulos ou recuar. Então, olhando assim, né, parece fácil, né? Às vezes você pegar uma pessoa que não crê em Deus e você já fala, existe um Deus triuno, e pense que existe um Deus triuno, e que a partir dessa condição tudo faz sentido, né? Mas era o que ele cria e onde ele foi original para enfrentar todas essas questões liberalistas, seculares, que vinham acontecendo na igreja, e principalmente entendendo que não existia um campo neutro, um campo comum, como talvez outras metodologias pregavam, né? Vamos dizer assim, tinham como suas etapas, etc. Então, o Van Til foi muito original nesse sentido.